Olá, meu nome é Leandro e eu aposto que você vai gostar desse vídeo. Quando você escuta falar a palavra aracnídeo, o que vem na sua mente? Bom, muito provavelmente vem a foto de uma aranha assustadora ou um escorpião que dá muito medo. Mas você sabe quem são os aracnídeos? Quantos aracnídeos existem? Ou qual a importância deles na natureza? Bom, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Para começarmos, precisamos entender onde está classificado os aracnídeos. Os aracnídeos fazem parte de um filo, um grande grupo chamado Artrópoda. O grupo dos artrópodes é dividido em outros 4 grupos. Temos os insetos, os crustáceos, os miriápodes e os aracnídeos. Os insetos eu nem preciso falar muito, para falar bem a verdade, né? São aqueles caras que são muito populosos e encontramos eles em qualquer lugar do mundo. Sério, os insetos são o grupo mais populoso de animais no mundo. Ou seja, existem mais espécies de insetos do que répteis, mamíferos ou até mesmo aracnídeos. Exemplo de insetos podemos dar os gafanhotos, os louva-a-Deus, as baratas, as cigarras. São muitas espécies, são cerca de 1 milhão de espécies já encontradas pela ciência. Mas a ciência ainda diz que existam muitas ainda para ser descoberta. Os crustáceos são um tipo de artrópodes um pouco peculiares. Eles possuem, na maioria dos seus representantes, 10 patas e também possuem 4 antenas. Podemos dar exemplo de crustáceos como os caranguejos, siris, as lagostas, camarão e tatu de jardim. Já os miriápodes são aqueles carinhas que são lembrados por ter várias pernas. Temos as lacraias e as centopeias. Existe uma grande diferença entre as lacraias e as centopeias, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora chegamos no grupo dos aracnídeos. Algumas características morfológicas diferenciam os aracnídeos dos demais artrópodes. Algumas características corporais. Uma delas, e é a mais forte de todos, é que os aracnídeos não possuem antena, sendo que todos os outros artrópodes possuem. Ou seja, você não vai ver um escorpião ou uma aranha com antena, mas você vai ver uma barata com antena, um siri com antena e uma centopeia com antena. Outra característica é o corpo. O corpo deles, assim como o dos crustáceos, é dividido em 2. Eles possuem cefalotórax e abdômen. Pense mais ou menos, é como se você tivesse a sua cabeça grudada ao seu tórax e o seu pescoço dividisse a sua barriga do seu peito. É bizarro. Outra característica são as patas. Eles possuem 4 patas de cada lado, ou seja, totalizando 8 patas, sendo que os crustáceos possuem 10, os insetos possuem 6 e os miriápodes possuem centenas de patas. Outra curiosidade dos artrópodes é que eles fazem a tão famosa equidise. O que é a equidise? A equidise é basicamente a troca de exoesqueleto. Mas eu já vou explicar isso daí. Muito provavelmente você já deve ter visto em uma árvore a tão famosa casquinha de cigarra. O que é aquilo? Bom, diferente de nós, os artrópodes não possuem um esqueleto dentro do corpo. O esqueleto deles é fora. É como se eles crescessem dentro de uma armadura, que chega uma certa época, eles precisam trocar de armadura, pois não cabem mais lá dentro. Essa armadura é o que nós chamamos de exoesqueleto, é um esqueleto externo. E a tão famosa casquinha de cigarra é o exoesqueleto antigo de uma cigarra. Mas o que talvez você não saiba é que todos os artrópodes fazem isso. Ou seja, isso inclui tanto os caranguejos como... Falamos um pouco de equidise, falamos também aonde se encontra os aracnídeos diferentes existem, ou em outras palavras, você sabe quantas espécies de aracnídeos nós temos? Talvez você esteja pensando aí. Ah, Leandro, eu sei. Aranhas e escorpiões. Essa é fácil, manda uma pergunta mais difícil. Mas não. Esses dois são sim aracnídeos, porém não são os únicos 2 aracnídeos que existem. Atualmente existe cerca de 11 aracnídeos conhecidos pela ciência. Temos as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, os ácaros, os opiliões, os escorpiões vinagres, os amblipídeos, os pseudo-escorpiões, os solifugos, os xizomídeos e os palpígrados. Decorar esses nomes não é nada fácil. Além dessa aparência, que para muitos é assustador, alguns deles ainda possuem a capacidade de inocular veneno, ou seja, eles têm toxina. Mas calma, não são todos eles.
E talvez você vai ficar bravo comigo e discordar de mim. Mas de todos esses 11 aracnídeos diferentes, apenas os escorpiões e as aranhas são capazes de injetar veneno. Só esses dois acabam sendo de certa forma perigosos para nós humanos. E mesmo você olhando a aparência estranha de um solifugo, a aparência medonha de um amblipídio, nenhum deles injeta veneno. Apenas as aranhas e os escorpiões. Olha, eu não sei vocês, mas os aracnídeos, para mim, parecem animais de outro planeta. Ou experimentos bizarros que os humanos tentaram fazer e acabou não dando certo e acabou ficando desse jeito. Mas na verdade é que a natureza tem as suas formas de nos impressionar. Bom, agora voltando um pouco pro lado das aranhas, que são os aracnídeos mais recorrentes no meio urbano, é importante salientar a importância ecológica delas. Você pensa, Leandro, mas a aranha é tão feia, não serve pra nada, apenas para assustar a gente e nos matar. Na verdade, isso é mentira. As aranhas têm seu papel ecológico sim, como por exemplo, o controle de pragas. Se não fosse as aranhas, obviamente, junto com animais como lagartixas e morcegos, a quantidade de mosquitos que iam ter à nossa volta transmitindo doença ia ser absurda. Nós devemos muito a esses animais. Eles também predam animais como baratas, que acabam sendo nocivas para o ser humano. E obviamente, na natureza, não só no meio urbano, eles também têm a sua importância. Algumas aranhas maiores, como as tarântulas, por exemplo, acabam predando alguns pequenos mamíferos, como roedores, e acabam controlando a população deles, obviamente junto com animais como serpentes. Então, por favor, não saia matando nenhum aracnídeo só porque eles aparentemente são feios para você. Todos os animais no meio ambiente são importantes de alguma forma. E olha que legal! Os aracnídeos acabam nos ajudando e nós nem pagamos um salário pra eles. Viu como eles são gente boa? E você ir matando só porque ele tá no seu teto ou tá te enchendo o saco. Enchendo o saco entre aspas, né? Bom, agora algumas informações bem rápidas que podemos fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Quais são os aracnídeos de interesse médico aqui no Brasil? Ou seja, qual deles tem um veneno perigoso para nós humanos? Do lado das aranhas, temos apenas 4 aranhas que conseguem causar algum mal através do seu veneno, sendo elas a armadeira, a viúva negra, a marrom e a aranha da areia. Já do lado do escorpião temos apenas 2 escorpiões aqui no Brasil capazes de nos causar mal. Temos o escorpião amarelo e o escorpião marrom. Agora, por que nós chamamos de algumas aranhas de tarântulas? Bom, basicamente classificamos elas de 2 formas, as aranhas verdadeiras e as tarântulas. Mas não quer dizer que as tarântulas não sejam aranhas de verdade, na verdade elas são. É só uma forma de chamá-las mesmo. Bom, as tarântulas, talvez você lembre daqueles animais grandões, bem peludos e que botam muito medo. Na verdade essas são algumas características delas, mas a principal característica que faz elas serem uma tarântula é as suas presas. As suas quelíceras são voltadas para baixo, ou seja, enquanto as outras aranhas verdadeiras possuem quelícera em formato de pinça, ou seja, elas picam dessa forma, as tarântulas vão picar dessa forma, ou seja, suas presas são voltadas para a barriga. Isso é o que vai diferenciar se a aranha vai ser de fato uma tarântula ou uma aranha verdadeira. E vale lembrar que nenhuma aranha tarântula no mundo, na verdade tem sim, mas nenhuma delas aqui no Brasil, ou a maioria delas, não tem um veneno perigoso para nós. É só o tamanho delas mesmo que assusta. Porque as aranhas mais perigosas do mundo são algumas aranhas verdadeiras. Bom, a verdade é que nós poderíamos fazer um vídeo muito grande falando sobre aranhas, aracnídeos. Tem muita coisa para ser falada. Mas para esse vídeo não ficar com 40 minutos, vamos separar em alguns temas e trazer temas futuros. Bom, se você tem alguma curiosidade, algum tema que você acha bacana sobre aranhas, aracnídeos ou até mesmo animais peçonhentos, é só deixar aqui nos comentários. Logo mais traremos um vídeo falando sobre quais são os aracnídeos perigosos, como se proteger deles, como cuidar se acabar sendo picado e como não confundir aranhas e escorpiões que são inocentes e que não nos trazem mal. Se você gostou desse vídeo e achou ele educativo de alguma forma, não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo, porque vai ter muito vídeo legal. Também não esquece de conferir o último vídeo do canal, que vai estar bem aqui. Bom, por hoje é isso e obrigado.